qual o assunto? Ele virou assim, Plexus. Nosso relacionamento sempre foi assim, muito romântico, né? Plexus. E eu saí e assim, eu substituí na Centúria naquele tempo. Mas o acervo foi antes disso, né? Eu me recordo que, olhando as cartas, às vezes pegando o original, então ela pegava, meu filho, vai lá, datilografa. A pessoa levava, datilografava, trazia a sua cópia, cadê o original? Não, não se preocupa. Quer dizer, as coisas eram assim, muita gente em torno dela, mas as coisas assim. Um dia eu falei, essa velha vai morrer, e essas coisas não vão ser documento? Mas como eu escorregava de vez em quando lá fora, enchia, né, a cara, também eu não tinha muito conceito, certo? Então eu estava lúcido, ela gostava de escrever comigo, eu sempre fui muito rápido, sempre ágil para fazer as coisas, nunca pude ficar pedindo favor, o que a senhora precisa? Tanto, eu dava um jeito e dava um jeito e já chegava e está pronto. Né? Então ela gostava muito disso, a iniciativa, o espírito de iniciativa. Mas também o meu conceito, já por um outro lado, eu tinha minhas fases, e muito temperamental, meu estado de nervo era uma pilha ambulante, né? Uma banana de dinamite quase sempre acesa. Né? Então eu não tinha acesso a certas coisas. Eu me recordo então que eu fui no templo, fui no Pai Santa Branca, abri o plexo ali em frente à imagem dele e falei, ó Pai Santa Branca, o negócio é o seguinte, só vejo uma maneira de salvar esse original, não sei se é de interesse do senhor, se for, eu vou começar a roubar a tia, ou seja, eu vou pegar, me comprometo em devolver, mas eu vou pegar mesmo as coisas que ela, né, vou começar a xerocar, então eu preciso de proteção para roubar e ela não vê, porque ela é clarividente. Segundo, eu preciso de proteção para devolver e ninguém vê, porque senão se me pega eu estou lascado. Então é o seguinte, eu aprendi com ela, que o Mahan, o mestre Mahan ensinou para ela um dia que o que é importante na Rosimé é ter honestidade de propósito e pureza de motivos. Eu domino a palavra que eu não quero nada que eu estou pegando. Eu estou guardando para a história. Se o senhor achar que não deve, dá um jeito de me intuir, manda um preto velho me chamar e falar que não faça. Mas eu vou começar a fazer hoje. Então como eu ficava até tarde, até 3:30 da manhã, que era o horário, 3:30, 3 e tanto, que ela ia para o chuveiro, tomar o banho, aí de lá ia para o quarto e tudo mais. Então eu ficava até tarde. Então era hora de esvaziar, eu saía catando o que podia, enfiava dentro da camisa e prato, no outro dia cedo, né, xerocava, e aí tinha que esperar mais uma madrugada para devolver os originais. E aí eu ia começando a organizar. Até que em 1982, e olha que é duro, roubar uma clarividente, porque realmente eles nunca deixaram ela ver o quadro, mas a intuição dela era extraordinária. Então quantas vezes eu entrei no sétimo, aí ela olhava assim e falava, senhor, você pegou alguma carta aqui? Eu falei, não senhora. Aí eu pensava, meu Deus, será que deixaram ver? Aí, vista grossa, ela, por que tem uma coisa me dizendo que foi você? Não, meu filho, pode falar, por que você está escondendo? Eu falei, não tia, mas se eu tivesse pego, eu te falava que pegava, por que eu vou te dizer que não? E sustentando, ela, graças a Deus, meu filho, desculpa, é porque é por dentro, está dizendo por dentro, meu Deus, aquilo foi duro, foi muitas vezes, entendeu como é que é? Até que um dia eu cheguei, foi em 82, esse ano de 82 foi muito repleto, foi um dos meus anos inesquecíveis. Foi Centúria, foi esse processo, eu chego, e foi quando também eu recebi a condição de regente, que foi tumultuada, eu sei que quando eu chego, ela, você tem alguma coisa aí para mim? E eu com os papéis enfiados no bolso de trás, enfio entre a camisa aqui na parte de trás, né? Eu falei, não senhora, na cara de pau, né? Ela, me dá aí, eu sei que está com você. Eu falei, mas não é possível que eu fui traído até pelo céu, né? Eu falei, tia, eu não tenho nada aqui. E já fui me afastando, porque eu falei, agora eu nunca saí daqui fora. Estou lascado, né? Estou lascado. Porque como é que ela será que ela vai entender por que eu fiz? Né? Ninguém vai entender. Quer dizer, agora eu vou ficar com fama de ladrão. Eu falei, meu filho, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, essa madrugada me mostrar lá em cima que você é o responsável pelo acervo. Eu sei que você está pegando, é você que está pegando realmente, e não precisa mais não, está tudo aí, você pega o que quiser, vai montando o que você está montando. Aí eu relaxei e a mão abri a camisa e falei, não precisa nem me franquear, eu já roubei tudo. Mas tinha, claro, algumas coisas que ela não abria a mão de jeito nenhum, que eram as coisinhas dela como mulher, como pessoa, as poesias, né? Ela, quando teve internada mesmo no sanatório lá de Belo Horizonte, ela escreveu toda uma sequência, tem a prece luz, tem a prece da magia, tudo de própria mão. Então tudo isso era as coisinhas dela, não, isso aqui não interessa a ninguém. Então essas coisas, e a partir daquele momento ela franqueou também isso aí. Então passei a ter um privilégio, de vez em quando eu chegava lá e falava, ó, mestre Mahan mandou te dizer tal. Né? Ó, o Amanto falou que, você entendeu como é que é? Então, recomendações, ó meu filho, evita divulgar tal carta, por enquanto.
Então passei até a ficar chique, eu fiquei muito importante, né? Mas foi isso aí. Aproveitando, 1982 também foi o ano em que o Mahan desencarnou. É que a gente tem essa notícia de que ele desencarnou em 1982. Será que você poderia descrever para a gente como que era essa relação de tia Neiva e o Mahan? Nesse mesmo ano, ela falou: meu filho, toda vez que você editar minhas cartas, que você mostrar minhas cartas, se você encadernar, fizer livro, qualquer coisa, você coloca assim: cartas minhas e de meu mestre Mahan, tia Neiva. Eu falei: por quê? Ela pegou e falou: olha, pode ser honesta, eu nunca sei quando sou eu, quando é ele. Nunca sei. Então, às vezes eu penso que é eu, é ele. Quando eu penso que é ele, depois ele me surpreende dizendo que é eu. Então é muito íntimo. Então, para não me sentir desonesta com ele, eu prefiro que coloque logo assim, porque realmente, então é meio a meio. Ele está muito presente na minha vida, nas minhas lições. Então, a minha lição é ele, né? Então, você vê que é uma coisa assim. Ele era um jaguar ou era apenas um colaborador da tribo? Apenas não, era um colaborador da tribo. Eu acho que, por ele representar uma das últimas linhagens originais do sistema tibetano, e pela relação de importância, teria que ser um jaguar. Se você observar, por exemplo, tinha que ser. Inclusive substituindo o raio de Araquém. Araquém subiu e ele ocupa esse raio, esse posto, essa condição de Araquém. Então é um espírito de uma linhagem extraordinária e já estamos no ciclo, né? E voltando novamente aos rajas e os ramas. Isso. São encrenca danada. Sabe-se que são, na verdade, duas linhagens, né? São duas raízes. Isso. Poderia falar pra gente sobre Não. as duas raízes? Não. Só o que significa, sem entrar no de mais ou menos. Não, porque eu não sei, não teria segurança. Eu não seria honesto da minha parte se eu tentasse expor. Então eu tenho uma visão dos aspectos, mas como isso, muita interferência. Então vamos falar sobre Arjuna Rama. Para quê? Deixamos os rajas. O que tem o Arjuna Rama? O Arjuna Rama, o adjunto hoje, adjunto Rama, Arjuna Rama, ele representa que raiz? Uma raiz indiana. Ela é indiana. A contagem é indiana. O Arjuna Rama, que é o adjunto maior, ele é o resultado da multiplicação divina. Ou seja, ele é um resultado direto do Dehavak Gita, que é o ilimitado, que é o sétimo, que por sua vez dispõe do Dehira, que é a continuação. Então o continente, além disso, ele dispõe, por exemplo, a Edelva está aqui, a Yurici. Yurici vai muito além do que aquilo que nós temos por concepção da Yurici. A Yurici é extraordinariamente importante no contexto. Inclusive, se Tia Neiva ainda tivesse encarnado, eu acredito que, de todas as ninfas missionárias, eu acredito que haveria pelo menos aquelas com mais evidência para invocações, eu acredito que haveria uma cultura e elas fariam parte nessa linhagem, nessa condição. Ela também é uma Yurici. Né? Além dessa estrutura, dessa cultura do continente definido, aquelas ninfas em projeção, em gabarito de invocação, ela poderia ser uma Yurici sem deixar de ser aquilo que ela não é a origem, entendeu? Então a coisa viria muito mais ampla, a coisa é lindíssima. É a mais alta expressão do lírico, a cultura do lírico. Né? A ninfa no continente, ela se traduz por Aruna, é a mais alta expressão da ternura. O mestre Lua no continente é o Aruna, é o Puran. Puran, é o servido pela divindade. Então são muitas coisas que foi passando o tempo e a gente deixou de... E eu não gosto muito de tratar desse assunto, porque é o seguinte, uma das coisas com as quais nós precisamos começar a aprender a conviver depois da partida da tia, vai ser com desacertos os quais não são possíveis, mas acertos e que nós precisamos conviver compreendendo, para evitar maiores divisões. Você vê, por exemplo, se o adjunto fosse compreendido, as decisões em relação ao continente do Yucatán ou Marabô não seriam os mesmos.
Então, isso, por exemplo, já são coisas que temos que esperar. Somente no tempo, pela evolução, pelo progresso de nossas mentes, é que nós vamos entender que nós nos enganamos. Mas, por enquanto, ainda precisa ser assim. Né? Você entende como é que é? Então, muitos assuntos hoje eu procuro evitar, porque, por exemplo, você falar no Raja, aí nós teremos que falar também no Solitário Decrescente. E falar sobre isso é falar numa das maiores falhas da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa vaidade. Nós já agredimos muito mais com ela em vida. Por isso que eu digo que toda e qualquer agressão ou repercussão de possíveis agressões no nosso relacionamento atual, nós temos que insistir pelo aspecto compreensão, porque nós não temos saída a não ser compreender. Nós temos que transcender as fronteiras do corpo, transcender as fronteiras do psiquismo. Nós temos, custe o que custar, nós não temos saída. Nós precisamos desenvolver a tolerância de compreensão. Por quê? Porque quem não desenvolver, ele não tem saída. Ou é ou não é. Então, falar nas mazelas atuais, meu Deus, as principais mazelas foram com ela. Quanto nós exigimos da clarividente se compor e recompor para nos agasalhar, para nos conquistar, para nos manter, para nos preservar. Quanta ignorância! Você observa que hoje, às vezes, nós nos sentimos sob impactos de nossas próprias decisões aqui, ou indecisões, e vejam o quanto nós já caminhamos, e imagine a nossa ignorância no tempo dela há alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás. Nós éramos muito piores. E imagine então o quanto a desafiamos no seu amor. E ela nos suportou, nos tolerou, nos agasalhou e apostou em cada um de nós. Então hoje, custe o que custar, nós, seus herdeiros, temos que continuar apostando. E temos que insistir. Se foi pelo caminho da humildade, de tratamento, de tolerância e da compreensão que ela conseguiu. Porque ela não tinha saída a não ser por isso. Então hoje nós também não temos saída. Temos que seguir esse caminho. Mas hoje eu não gosto de falar sobre muitos aspectos, porque eu tenho um incômodo privilégio de estar constantemente convivendo com seus papéis, com seus ensinamentos. Quer dizer, o que não significa que eu sou o que mais conhece, nem o que mais sabe. Mas pelo fato de estar sempre convivendo, eu tenho mais tempo, mais prazo para estar vendo, para estar olhando. E, naturalmente, muita coisa é evidente. Perfeito? Nossas falhas ficam mais evidentes. Como a minha própria falha é muito mais evidente hoje. Em vez de ela ficar escondida ou oculta, não cada vez, mas ela está transparente. Hoje, quantas vezes eu me surpreendo falando, nossa, mas que droga. Quando eu me lembro da tia, assim, me dá vergonha, falo, nossa, é isso que ela quis dizer. Não é? Quantas vezes eu imagino, nossa, e naquele tempo, quantas vezes, meu filho, não é nada disso. E eu, machão, né? Que nada, tia. A senhora também, não sei o quê, não é? E ela, não, meu filho, tá certo, deixa. Não é assim? Mas tem muito caso hoje que, se formos tratar, o ambiente não está ainda preparado para saber. Quer dizer, nós já cometemos tantos gafes e tantas falhas com ela em vida e ainda não estamos preparados para saber. Concorda, Adelmas? Não é assim? Com 1982 foi um ano em que você disse que foi um ano muito importante, tanto para o treino quanto para você. Não para mim, mas eu falo assim porque eu fui com ela o acervo, então ela falou, é você, né? Chamou Nestor e Mário Sassi numa das cepas no estado e falou, Nestor, Mário, quero comunicar para vocês que Pai João de Aná, que essa madrugada consagrou o bálsamo Regente Araquém. Então foi muita coisa marcante, né? E com o crescimento também da própria clarividência, a abertura de novos trabalhos, de novas consciências, sentia-se que tinha... Inclusive, você me desculpa, se você pergunta, por exemplo, por que você acha que você foi consagrado na Regente Araquém? Eu não... Seria um absurdo se eu nunca tive afinidade com o Nestor, é curioso isso. E sou consagrado na Regente Araquém. Né? Sempre desenvolvemos um trabalho, quando for possível, de respeito, mas não de afinidade. Né? Então, se você pergunta, por que você é Regente Araquém? Não sei. Né? Eu me recordo, inclusive, que eu alterei minha emissão, parei de emitir. Aí o Pai Santa Branca um dia incorporou lá, e quando determinou a primeira viagem do Beto, do Gilberto Zelaya como trino, como coordenador, a primeira viagem do Beto como coordenador foi o templo de Recife. E foi o meu sétimo templo, foi o sétimo templo que eu levei a Centúria. Eu fui o primeiro a levar a Centúria para os templos externos. E meu sétimo templo, para o sétimo curso, foi justamente o templo de Recife e a primeira viagem do Beto como coordenador. Nós dois juntos. Né? E eu me recordo que, quando o Pai Santa Branca acabou de falar comigo, o Beto, ele desincorporou e a gente, o cheiro na testa da velha e tal, despedimos dela. Quando a gente foi chegando na porta, a tia, para aí.
O pai voltou aqui, como é que é? Bálsamo, você alterou sua emissão? Quer dizer, então eu tinha parado de registrar, porque inclusive na época eu registrava, na emissão, eu Jaguar e tal, né? Regente do primeiro mestre Jaguar, trino presidente triado Araquém. Eu tinha que falar toda essa bíblia, né? E como é que era mais? Eu não sei, era um monte de coisa lá. E eu sei que eu, invocado, né? Eu tinha uma mania de desincompatibilidades transitórias, temporárias com Nestor, e eu falei, não. Aí ela falou, meu filho, Bálsamo, né? Filho não. A Santa Branca voltou aqui e está dizendo que você alterou sua emissão. Você fez essa coragem? Eu falei, não é alterar, eu só tirei, né? Meu filho, pelo amor de Deus, volte a fazer. Sabe que eu precisava que o pai viesse aqui e ele não me chama a atenção? Né? Aí o Beto deu aquele jeitão dele assim, né? Então, quando chegamos em Recife, que eu fui fazer a primeira contagem depois da aula, o Beto falou, lembra da mãezona. Não lembra da mamãe. Aí eu encaixei novamente. Né? Quando chegamos aqui da viagem, aí eu falei, tia, por que eu preciso falar regente no primeiro mestre, agora trino, presidente, triada, era quem e tal? Aí ela abaixou, regente era quem? Eu falei, só? Eu falei, Pajão está dizendo, não sei se foi Pajão Minto, desculpa inclusive, eu estou falando isso aqui, mas não sei se foi Pajão, pode ter sido Armando. Regente era quem? Confirmado, ela deu aquele ar de confirmação, né? Aí eu fiquei com medo de tirar, então está até hoje. Né? Então, de 82 para cá, com o crescimento da própria doutrina, com o aparecimento de novos trabalhos, de novos rituais, todo o corpo mediúnico sentiu-se que a doutrina crescia e tinha, de uma certa forma, com a sua doença, ia ficando cada vez mais, assim, distante. O que foi? Como é que foi esse acontecimento, por exemplo, os senhores sentindo que tia estava partindo para o mundo dela, como é que foi isso? Olha, eu não posso falar por nós, porque uma coisa que eu percebi é que estava todo mundo se preparado para ela partir. Né? E eu, quando já comecei a ser o lalau do acervo, já era tentando me preparar para a partida dela. Perfeito? Então eu tinha sempre uma desconfiança que ela, porque eu já tinha tido informações seguras de que a missão dela tinha encerrado em 1964. Então eu já sabia que tudo que ela fez depois desse tempo foi por acréscimo, ou melhor, 1974. A missão dela terminou em 74 com a iniciação da Armochin, que é a estrutura evangélica básica. Então, quando foi, e é curioso, porque o primeiro acesso meu às cartas da tia Neia foi em 1977. A primeira carta aberta. Quando eu peguei a primeira carta aberta, que eu tive um impacto, eu nunca me esqueço que o primeiro impacto meu, Deus, foi aquela carta de 7 de agosto de 1977, a carta Micromapa da Estrela Candente, que é a única carta escrita por ela que vem logo no cabeçalho, Reino Central, 7 de agosto de 1977, é a única carta, as demais são Vale do Amanhecer e tal e tal. Essa não, Reino Central, 7 de agosto de 1977. Então, quando eu fui lendo aquela carta, principalmente, né, a fé que nega a ciência é tão inútil quanto a ciência que nega a fé, né? Aquela estrutura de informações, quando eu peguei aquilo ali, é que eu tive também meu estalo. Quando eu peguei aquilo ali, eu falei, meu Deus, estou diante de uma Mahatma. Tia Neiva é uma Morgana. Eu me lembro que eu fiquei, o impacto foi extraordinário. Eu falei, meu Deus, a humanidade não sabe o que tem aqui? Não tem lógica essa mulher analfabeta, quer dizer, então naquele momento uma coisa me, você entendeu como é que é? Naquele momento eu sabia que eu estava diante de alguém extraordinariamente extraordinário. Eu sabia naquele momento que estava diante de alguém, e quanto mais passava o tempo, mais eu percebi que era alguém que partiria, e seria essa coisa muito típica de Jesus, ou de processos mesmo assim. Por exemplo, o que é o sacerdócio africano? Ninguém mais sabe. Quer dizer, quem foi? Né? O sacerdócio indiano. Então hoje você pega um culto a Lao Tse, você pega Confúcio, você pega, mas você pega, ou melhor, falei na China, né? Mas você pega toda a estrutura, quer dizer, toda a história da Índia. Houve um ponto catalisador? Houve aquele missionário, aquela estrutura religiosa inicial? Não, já tudo se fragmenta. E o sacerdócio egípcio? Então Jesus, o mais ilustre desconhecido do planeta há 2000 anos, e seu evangelho, quem conhece o evangelho? Não é assim? Tem-se ideia, mas quem conhece? Né? Até no aspecto filosófico, a filosofia socrático-platônica levou 2000 anos para ser, não é? Então, tia Neiva, eu descobri naquele momento que estava diante de uma mulher, ou melhor, que nós estávamos convivendo com uma pessoa que seria também mais um enigma da humanidade. Né? Então eu comecei a me preocupar com os papéis.
e guardar o que eu podia eu ia pegando, eu falava, meu Deus, esse é documento, ela vai partir, como até hoje, eu afirmo sempre na intimidade, quando posso, que a mais ilustre desconhecida do Vale do Amanhecer é a tia Neiva. Tia Neiva, não sei, talvez se realmente as projeções das profecias são certas, de que essa geração do futuro, a geração do terceiro milênio, traz uma sensibilidade muito mais ampla, muito mais dinamizada para entender os valores do espírito, então talvez dentro de 500 anos Tia Neiva comece a ser conhecida. 500 anos. Foi um tempo. Mas, e os últimos contatos? Ela foi extraordinariamente explorada pelo céu. E nós, como sempre, extraordinariamente a desperdiçando na terra. Teve um momento mesmo, antes dela ir para a UTI, uma das últimas vezes, então reuniu lá Albuquerque, Raul, Beto. Aí me elegeram o doutrinador que deveria ir lá para ver quem é que ia se manifestar para... Aí eu falei, chama a Carmen Lúcia aqui, coitada, ela inclusive que a tia Carmen Lúcia é toda discreta e tudo mais, não gosta de se expor, mas ela foi enfrentando e Dr. Ralph incorporou. Né? E eu nunca me esqueço que todo mundo agoniado, né? Porque a tia passando mal, e ficava consciente, inconsciente, saía do corpo, voltava para o corpo. E Pai João incorporou e falou, eu me recordo que... Né? Pai João falou, não, meu filho, é João. Né? E estou percebendo que vocês estão muito preocupados com a filha, né? Meu pai, a gente está muito preocupado. Eu falei, bom, pelo menos preocupados, né, meus filhos? Pelo menos preocupados. Eu sei que vocês ficam um pouquinho mais preocupados, porque a filha aqui, quando ela volta à consciência, ela chia, né? Usou o termo, ela chia, né? Mas quando está fora do corpo, ela se sente orgulhosa, porque está fora do corpo, presente a vocês, aqui junto a vocês, porque está servindo ao Sim e Roma de Deus. E infelizmente temos que contar com ela, porque vocês não favorecem. Foi duro, viu? Isso lá no hospital? Não, aqui na Casa Grande. Então, foi um dos períodos aqui, momento de transição do governo Figueiredo para... Então ela foi extraordinariamente utilizada pelas referências físicas, pela a condição de Coataí na força, né? Na facilidade de agregação do magnético que ela tinha, conhecendo. Quer dizer, ela numa simples sintonia, ela buscava a Edelvis na casa dela. Era diferente na contagem, né, Edelvis? Era a contagem dela, né? O adjunto, os ramas, é dela. Então, ela foi muito útil no plano espiritual nessa referência de manipulação, de toda uma estrutura que me escapa também, eu também nem quero me aventurar a dizer que vai muito além do meu entendimento. Estou dizendo parcialmente o que meu pobre entendimento pode abarcar, mas ela foi extraordinariamente utilizada, né? Porque foi-se evitado sangue. Inclusive, a imprensa, talvez um dia também na história, vai entender a importância dessa transição sem sangue. Você pode observar que não foi uma transição sem importância. E olha que momento mais difícil, Tancredo, Sarney, as circunstâncias, e foi tudo passado pacificamente. Foi um dos grandes milagres do Vale, desta estrutura de manipulação. Não foi só as Malvinas, foi muito mais coisas que não se tem conhecimento. Que foi graças a uma Coataí 108, junto ao seu Mestre Sol e Mestre Lua. Então Tia foi muito usada, muito utilizada por eles. Como por nós não, nós sempre desperdiçamos Tia. Nós somos especialistas em desperdiçar Tia Neiva. Principalmente por não termos a linguagem do amor, né? E ela era a mais alta expressão do amor. Principalmente os seus conhecimentos que muitos de nós procurávamos na nossa ignorância, só era possível alcançarmos como discípulos realmente ao alcance do Mestre. Não era somente o título que nos dava a condição de alcançá-la, né, Deus? Mas nós tínhamos que já ter, pelo menos, a disposição no coração e na mente de lutar mesmo com honestidade para fazer jus a alcançar isso, né? Mas foi extraordinário os momentos, as preocupações, os conflitos, né? E o nosso despreparo, como sempre. Né? Mas o dia D, existe todo o dia D na vida ele de alguém. Ele é um explorador, viu, Adelvis? Ele é um explorador. E eu acho que você perto aqui, né, porque a Yurici, a nossa ninfa, né, o adjunto, ele está com a corda toda. Dona Apoio Moral. 14 de novembro para 15 de novembro de 1985. Onde o que todo mundo sabia, mas ninguém esperava, aconteceu. Tia Neiva desencarna. O que aconteceu nesse dia? Um
fenômeno até hoje desconhecido e que precisava ser entendido, precisava ser conhecido para ser melhor assimilado no momento de que nós passamos a viver. Porque Tia Neiva deixou uma obra pronta, uma obra estruturada. Ela deixou tudo pronto, mas tem uma coisa que nem ela, ninguém consegue deixar pronta, é o coração e a mente. Naquele instante que ela morreu, não é que morreram coisas, mas subiram coisas. Com o desencarne dela, um ciclo se desprendeu com ela. Porque estava presente porque só ela tinha capacidade de sustentar. Compreende? A precisão do mestre vivo, a referência encarnada, física, logo ali. Quer dizer, você no maior turbilhão, qualquer que fosse o problema, você só pensava, você tinha certeza, você não precisava nem ir lá. Ela está lá. Quer dizer, só esta... Né? E a aura dela atingia 300 quilômetros, quer dizer, a aura em relação direta era 300 quilômetros quadrados, com ela encarnada, ela no corpo, a aura dela tinha, não é? Tem uma diferença, você vê que eu ali no radar, num comando, num trabalho oficial, em plena sintonia, igual um médium mesmo, um bom médium, em sintonia com a corrente, com os meus comandantes, amando, respeitando os nossos valores do tempo, minha aura chega a atingir 8 metros de circunferência. Ela, normalmente, naturalmente, a Tia Neiva, sua aura era 300 quilômetros. Então você vê que há uma tremenda diferença. Então, o seu desencarne, junto a ela, um ciclo se elevou com ela. E ficamos nós com o nosso, o ciclo do discípulo. Perfeito? Então, ficamos órfãos realmente. Realmente. Mas existem leis pré-estabelecidas. Quando Jesus disse, eu não vim destruir as leis, porém edificá-las e dar-lhes cumprimento. Perfeito? Existem leis naturais. Ela continua presente, mas não interferindo. Não nessa relação direta. Quando o seu desencarne chegou a hora do discípulo, quais são? É a hora da definição. É a hora da localização. Você entendeu como é que é? Nós começamos a viver a partir da sua partida o momento da definição dos discípulos. Quem são realmente que ficou? Quem é realmente que vai conseguir atingir a condição de voltar a estar ao alcance do mestre? Então foi muito mais extraordinário os acontecimentos, muito mais importantes do que se tem ideia. Perfeito? Na relação... Mas você vê que é também um dos muitos assuntos que aí é impossível entrar nele sem... É muito difícil entrar nele sem cutucar pessoas, cutucar situações e cutucar valores. Então, me prive do que você também, eu sei que você quer, você é muito discreto também. Não sei, tá? São coisas estranhas. Acervo. Você, em relação ao acervo, teria alguma ligação com a Biblioteca de Alexandria? Se tem, eu não sei. Se tem, eu não sei. Mas até hoje eu me questiono, porque eu não me considero a pessoa correta para mexer com o que eu mexo. Mas está. Sou eu que mexo. Mas eu não me sinto com gabarito para mexer com isso. É curioso, porque se você observar, a coisa é muito mais séria. É muito mais séria e, na realidade, não foi Tia Neiva que me passou o acervo. Foi alguém que a rege. E não sei qual deles também. Porque também não é dela. Então eu estou com a responsabilidade de uma coisa que nem dela era. Porque se você observar na tradição de toda a história, nunca houve uma profetisa ou uma sacerdotisa que deixasse legados escritos ou que concebesse legados escritos. Você observa que isso é um privilégio da casta masculina de sacerdócios masculinos. E curiosamente também não é de sacerdotes. Eu só tenho conhecimento na realidade assim, como estrutura doutrinária, o Tibete. Perfeito? E você vai calculando, por exemplo, o Tibete foi invadido em 59. Em 59 começa a missão. O último grande Dalai, que desencarnou em 1939, dentro de uma de suas profecias, ele falou na transferência de força do Tibete para um lugar da América do Sul. E ele, inclusive, chegou a especificar o Brasil. Então, você associando esse Dalai, falando desse Dalai atual. Estou falando no último grande Dalai, da linhagem dos grandes Dalais.
que desencarnou em 39. Inclusive o mestre Moria, o Kutumi e esse nosso mestre Mahan são expressões desta última linhagem, meu mestre. É diferente. Então nossas coisas são muito mais sutis e mais finas. Nossos mestres, por exemplo, se fossem mais atentos, perceberiam, por exemplo, na iniciação da Armostinto, a primeira, então ela invoca, né? Ó grande Dalai, ó grande Dalai, ó grande Dalai primeiro. Então, tudo nosso é lá. Não é a coisa intermediária, é a coisa original, da essência. Tia Neiva foi, eu não tenho palavras, né? Ela foi muito além mesmo. Mas o acervo é uma das provas da sua transcendência, da sua capacidade de se autotranscender em conquistas. Ou seja, temos aqui o acervo transferido do Tibete, numa linguagem atualizada, adequada e ajustada à linguagem do terceiro milênio. Então é muito mais sério, é muito mais além. Então me preocupa muito a minha função. Eu acho que a maior glória da minha vida vai ser em vida saber que outro substituirá meu posto, porque talvez seja a maior libertação que eu tenha em termos de missão. Agora, tanto quanto, se eu pudesse, eu entregando, me sentisse bem, eu já teria entregue. Mas eu sinto que, da mesma maneira como a minha própria condição junto ao acervo a contrariou, reconheço gravando que ela se contrariou de eu assumir. Porque, Deus, ela falou chateada, não é chateada, mas ela falou, pelo que eu vi é você, né? Quer dizer, eu tenho certeza que o sonho dela, quem seria? Quem sabe é um Medelvis. Pela condição do que representa. Você vê o canto da Yurici na abertura da unificação. Ou o Alberto, adjunto Yucatán na época. Que o Nestor, o primeiro mestre Jaguar, o cuidado que ela tinha com o Nestor, meu Deus, o executivo, a importância desse homem no nosso contexto, o Mário Sassi, o Trino Tomushi, Gilberto Zelaya, o filho mais velho, o primeiro doutrinador, a Carmen Lúcia, a filha querida. Você entendeu como é que é? Então eu tenho certeza que nela, a mulher, a dona Neiva, eu acho que ela nunca imaginava um bálsamo. Ela pensava outros ou outras pessoas. E, infelizmente, salve Deus, desculpa, não tenho expressão adequada, fui eu. Você entendeu como é que é? Então hoje, para mim, eu fico assim, meu Deus, como continuar? Né? Bom, eu vou cuidando em preservar, vou tentando, preocupado com a história, né? E esperando esse alguém que não surgirá pela minha vontade. Como eu não fui da vontade dela, terá que surgir alguém que não seja da minha vontade. E eu, inclusive, espero que venha ocupar alguém que não seja da minha vontade, nem da vontade de alguém aqui que, pela hierarquia, determine, será fulano. Não, porque eu já percebi que tem coisas que não é obedecendo a nossa vontade, mas é obedecendo critérios que estão obedecendo a vontade de quem, não é? A Edelvis não é a primeira adjunto Urici porque quer. E eu tenho certeza que se fosse convocar todo mundo aqui e falar escolhe o adjunto Urici, ninguém escolheria Edelvis. Será, Edelvis? Eu acho que não. Então, ninguém. Então ela é o que é, por quê? Porque vem de alguém. Porque e imagina, porque é. E eu, né? Olha que tremenda, que incômodo. Um sujeito grosso, bruto, né? Desajeitado, não tenho formação intelectual. Porque se você vê os livros que eu editei, eu não sou escritor, eu sou editor, assino como editor para ter, pelo menos padrasto, o que eu faço, já que aqui nada tem dono. Mas, de qualquer maneira, eu continuo não sendo dono de nada. Não é assim? Então, quem virá? Que tenha que vir por cima, não por baixo. Mas isso se vir por baixo, talvez eu me sinta, eu tenho certeza que vou me sentir como se não tivesse feito nada até agora. Como já me sinto. Como se tivesse o mínimo daquilo, de todo um potencial que poderia ser feito. Mas eu tenho certeza que se vier por baixo, eu acho que nem o mínimo que eu tenho noção ou ideia, que desconfiança de que tenha feito, talvez até esse mínimo eu perca. Mas isso faz lembrar também, Jesus tinha 12 apóstolos, e foi escolhido justamente Pedro, o mais, assim, tido como o mais, com a formação também não intelectual, também com a formação um pescador, para ser, de uma certa forma, o comando dos 12 apóstolos. Vou aceitar como conforto temporário, né? Como um elegante conforto. Embora a gente sabe que aqui que o tempo e o espaço não existe. Tá certo. Mas, Bálsamo,
1985, tia Neiva partiu. Não falando sobre os dias atuais, a gente tem sentido que você tem estado sempre presente junto aos médios, passando o que na verdade você hoje está passando também involuntariamente. Partimos do mesmo conceito, mas as pessoas sentem... Nas minhas quase constantes crises de falta de humildade, né? Nas minhas quase constantes crises de falta de humildade, eu costumo dizer na intimidade dos que me cercam o seguinte: eu não sou aquele que ouviu falar, eu sou aquele que estava lá, né? E continuo ao lado. Ah, que martírio, vamos. A gente sabe que, principalmente pelos tempos externos, a gente tem caminhado em alguns templos, por onde você passou, as pessoas sempre têm esta sede de buscar, assim como muita gente aqui tem essa sede de buscar no Mestre Bálsamo tudo aquilo que é inato, aquilo que você tem por herança. Isso aí é um fato. Muita gente pensa que eu sei, né? Muita gente pensa que eu sei. Só eu não posso pensar que sei. Então, de 1985 para cá, a gente tem sentido que você tem estado sempre à frente do corpo mediúnico, passando e até ocupando essa difícil situação de passar os ensinamentos da doutrina. Step. Você observa que com a minha jornada com o seu Mário, então esse seu Mário não podia, o Bálsamo vai lá. Aí ia eu. Então, as aulas de iniciação, né? As aulas do domingo. Então, eu era step do seu Mário. E quando ele sentia algum pneu meio furado, assim, falava, Bálsamo vai lá. Aí eu ia. Né? Nestor, fui step do Nestor. Né? Nestor, e assim eu sou step. Então, como atualmente eu fico à mercê do Trino Sumanana. Então, quando ele decide convocar o povo, ele fala, você pode ir lá e fazer a reunião, eu falo, vou. Aí vou. E quando ele fala, não vai. Então, é uma condição muito de step. Não é uma situação muito soberana. Né? A minha função é um pouco... Não querendo parecer preto velho, mas um carro na estrada, se não tiver step, ele não anda. Se furar os pneus, mas ele não anda. Eu não discuto a importância do step. Mas, então, tudo isso que você tem por herança, tudo isso que você representa por herança, você sente necessidade de passar isso, correto? Eu sinto necessidade cada vez maior de ter isso, porque senão eu sei que eu vou ser engolido. Os desafios são cada vez mais descomunais. Eu usei uma expressão que o seu Mário uma vez, falei, seu Mário, conviver a intimidade nossa humana, eu agora sei o que é falar, eu sei o que é fazer das tripas do coração. Porque se você observar, em termos de estrutura ritualística, doutrinária, nós temos, eu acredito que o mundo não é capaz de compor. Mas em termos de estrutura humana, tudo é desfavorável, é extraordinário, não é? Mas é curioso, está nisso a grande lição do mestre. Está nisso a grande lição do mestre. Eu, inclusive, me preocupa muito em grande parte dos nossos mestres, ele ainda não ter se alertado para a importância da mensagem do discípulo. Porque o discípulo está sempre trazendo novidades. O discípulo está sempre... Entendeu? E, inclusive, a lição do discípulo é muito mais facilmente entendida pelo mestre. Porque no discípulo é desperdiçada, mas no mestre é totalmente aproveitada. Né? Então, nós nos desperdiçamos muito como lições. Você compreendeu? Como, por exemplo, nós somos capazes de doutrinar o mais terrível espírito no milenário, na mesa evangélica ou nos tronos. Mas nós somos incapazes de nos doutrinar no nosso relacionamento pessoal. Nosso relacionamento, nós somos muito mais capazes de nos criticar, nos combater, nos agredir, do que nos justificar, de nos compreender. Isso é uma das maiores falhas. Sendo que talvez, quem sabe, os piores cobradores, estariam realmente esses apocalipses, os cavaleiros, que o Pai já nos alertou, estariam eles no etérico? Não estariam, possivelmente, no físico? Será que, quais são realmente, tem muita coisa. Será que nós não estamos nos descuidando muito na nossa intolerância, no nosso relacionamento aqui físico? Será que não é muito mais nocivo nos descuidarmos de nós aqui, companheiros, do que com aquele chamado Vale da Sombra desencarnado? Perfeito? Então tem muitos aspectos que a gente tem bobeado um pouco, a gente tem relaxado um pouco com nós mesmos. Você compreende? Bom, sabe Deus, eu até acabei te cortei, né? Nessa volta, vamos voltar a 1985, o que representou e o que é a consagração de enlevo? Um dos muitos mistérios desta corrente.
É o mesmo que a pessoa chegar e falar assim: eu quero conhecer o segredo dos maias. Certo? Certo? Eu quero conhecer o segredo. O que significa ser sublimação, consagração, sacramento? Não, é impossível. É possível, mas impossível. Isso faz parte daqueles segredos que não são segredos, mas é a parte da ciência secreta, oculta, velada, e só vai sendo descortinada pelo íntimo daquele que se transcende e faz por merecer saber. Certo? Então a consagração de Eleu foi um dos mais altos